colocar assim, vamos supor, isso aqui é mais pedido em teoria. Por exemplo, aqui sobre isso em geral. O que pede? Pede o que é o microscópio, essas coisas. Não. Pero o que temos que manejar? Que a histologia é uma ciência que estuda as estruturas microscópicas dos tecidos e órgãos do corpo. La atención pode ser uma parte que vai cair na teoria como assim. A hematoxilina. Qual é o tipo de coloração que se dá? É um lila escuro ou azul? Vamos supor que cai numa... Sabe daquelas questões que tem para completar? Tipo, a hematoxilina, na tinção hematoxilina, o núcleo, a coloração se dá... Aí você vai responder, lila escuro ou azul. A mesma coisa a eosina. O citoplasma colorido com eosina, qual color que se queda? Rojo ou barra rosa, tá? Assim, pode ser uma questão teórica. Também, como está o tecido, como, tipo, que se divide na região apical e basal. Por exemplo, a lâmina basal pode ter por exemplo, um conceito falando de lâmina basal ou apical, tipo, é uma região superficial do epitélio, que se denomina região apical. Ou também pode ter mesma coisa. É uma estrutura que dá sustém ao epitélio e que está ubicado logo abaixo, que se chama lâmina basal. Depois eu vou enviar ao material que eu estou fazendo um simulacro, sim, em general de tecido fundamental e tecido conjuntivo especializado de perguntas que pode ser que não que vá cair igualmente em la parcial, pero para vocês terem uma ideia como se hace a teoria, sim. Bueno, tecidos fundamentais, como se classifica? Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervioso. Tanto para a prática e tanto pela teoria, isso aqui tem que manejar sim ou sim, porque desde o que eles estão fazendo o primeiro dia de prática até o último dia do ano de la prática, podem cair perguntas na prática, perguntando, pode ser órgãos que você pode estar estudando, pero se eu faço uma pergunta, haga uma pergunta solamente assim, qual é o tipo de tecido fundamental? Tem que responder epitelial, se está em epitélio, conjuntivo, se está, por exemplo, aqui, acá, pero tem que solamente abaixo, tecido fundamental, epitelial, conjuntivo e muscular ou nervioso. Bueno, primeiro, vamos para o tecido epitelial. O que é o tecido epitelial? É um tecido que é um tecido de revestimento, é um tecido avascular, que tem células extremamente unidas entre si e descansa sobre uma lâmina basal superfície. Cara, então, outro tipo de pergunta. O tecido epitelial descansa sobre uma lâmina basal, por exemplo, tipo, complete. O epitélio descansa sobre uma lâmina basal. Qual é a região que está em contato com a luz? Região apical. Então, o tecido epitelial tem uma característica, células estreitamente unidas entre si, revestem as cavidades internas, revestem também superfícies externas e formam glândulas. Qual é a função do tecido epitelial? Isto acá tem que saber para teoria, que é proteger contra danos mecânicos, age como se fosse uma barreira, ou seja, regula a temperatura,
protege a entrada de micro-organismos e também a perda de água por evaporação, que seria nosso sudor, e também tem uma importância sensitiva, principalmente quando temos nossas neuronas que são perceptivas em nossa pele, sim? E formam glândulas. Também pode ser assim, uma pergunta: qual é o tipo de tecido que forma nossas glândulas? Aí pode estar assim: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervioso, tecido muscular. Então, vocês têm que saber que as glândulas são formadas por tecido epitelial. Tudo bem? Classificação. Na teoria, como que eu posso saber o que pode cair? Pode ter um conceito mais ou menos assim. As células são mais altas que sua largura, ou seja, su ancho é menor que sua altura. Nós outros estamos falando sobre as células cilíndricas. Primeiro vamos fazer a classificação. O tecido epitelial, vamos ter classificação de acordo com o número de camadas e sua morfologia celular. E também temos dois epitélios que são epitélios especiais, que são nossos epitélio pseudocertificado cilíndrico, e o pseudocertificado cilíndrico tem especializações em sua região apical, e o outro tecido epitelial especial é nosso epitélio urotélio ou epitélio de transição. Sua classificação general é por número de camadas, que pode ser simples, ou seja, vai ter somente uma camada, ou estratificado, que vai ter duas camadas ou mais de células. E como são essas células? Elas podem ser planas, cúbicas ou cilíndricas. O epitélio simples, então, podemos classificar como epitélio simples escamoso ou plano, epitélio simples cúbico ou epitélio simples prismático, pero prismático é mais em português. Podemos chamar de epitélio simples cilíndrico, pero também tem outra denominação que é epitélio simples colunar, sim? Que formam colunas. Então, epitélio simples colunar, que também podemos chamar de epitélio simples cilíndrico, epitélio simples cúbico, epitélio simples escamoso. E o epitélio estratificado plano, que ele vai ter sua região apical. Quando o epitélio é um estratificado, temos que mirar sempre a luz e a primeira camada que está formando, a última camada, no caso, que ela vai ser plana, vai ser achatada, podemos chamar de plano, se sua célula está mais alta que sua ancho, podemos chamar de epitélio estratificado cilíndrico, e o cúbico, que é nosso epitélio estratificado cúbico, ou seja, como que é a característica do epitélio estratificado cúbico. Vão ter mais de duas camadas de células, e seu núcleo está central, e seu ancho e sua altura é quase a mesma. Então, formam um aspecto de cubito, um cubinho. Então, seu ancho e sua largura é quase o mesmo. No caso do cilíndrico, seu ancho é menor do que sua altura. E do plano, ele é mais ancho do que alto. Mira, como que é muito mais largo a célula achatada. E o epitélio de transição, que é uma mistura de epitélio cúbico com um epitélio, vamos dizer, escamoso, e com isso hace que sua última camada seja em formato de cúpula, mais côncava. E ela também tem uma transição, porque encontramos especialmente no trato urinário. Com isso, hace que quando estamos com a barriga lena, a sua célula fica côncava, e quando está vazia, ela tem
não fica tão côncavo assim, fica mais barra. Também no pseudoestratificado cilíndrico teremos especializações apicais, como eu já havia falado. Também pode ser perguntas de exames. Que tipo de especializações podemos encontrar na superfície apical do epitélio? Microvelocidade, cílio e esterocílios. Se for uma pergunta de múltipla escolha, pode ter outros tipos de especializações. Então, você tem que saber. Por exemplo, no epitélio pseudoestratificado cilíndrico, podemos encontrar especializações microvelocidade, cílios e queratina. Por que estaria errado? Porque em la queratina encontramos somente no epitélio estratificado plano, queratinizado. E essa ubicação principalmente vai ser la pele, tá? Principalmente la pele, pero também podemos encontrar la queratina em papilas filiformes, quando vocês estiverem tendo classe de sistema de retrievos, vão ver a papila que tem queratina, pero su epitélio não é plano estratificado. Então, o epitélio estratificado plano, com queratina, estamos falando de piel. Pero se a pergunta sale quais são tipos de especializações apicais, só assim, somente assim, podemos falar de microvelocidade, cílios, esterocílios e também na queratina. Pero se especifico que no meu epitélio pseudoestratificado cilíndrico, podemos, ou também epitélio cilíndrico, tá? Às vezes, generalmente podemos encontrar no pseudoestratificado cilíndrico, pero cilíndrico também encontramos especializações. Falando somente desse epitélios, falamos de microvelocidade, cílio e esterocílios. E no estratificado plano, falamos de queratina. Qual é a diferença entre microvelocidade, cílio e esterocílios? Las microvelocidades, vemos como se fosse uma linha bordeada, como se fosse um contorno, porque são muitos cílios aglomerados que são muito pequenos em relação aos cílios normal. Então, hace que em microscópio não dê para diferenciar os cílios. Então, chamamos de microvelocidades e formam como se fosse um contorno. Os cílios. Pense em mulheres. Nós outras mulheres, quando temos um cílio normal, solamente com tamanho médio. E quando colocamos extensão, ficamos com cílios muito maior. E quando temos um cílio maior com extensão, pensamos em esterocílios. E cílios quando não temos extensão. Então, vai ser um tamanho médio. Vai ser muito mais curto do que nos esterocílios. E la queratina, que encontramos no epitélio estratificado plano, ela como se fosse fibras. Ela está muito mais marcada, fibras por arriba do epitélio. Então, como eu já estou focando muito em teoria, tentando fazer um repasso general, eu não vou focar muito em imagen. Pero se, por exemplo, cai para um dibujo, tipo, dibuje um epitélio certificado cilíndrico. Ou também especializado com, por exemplo, cílios. Aí vocês têm mais ou menos em sua cabeça como dibujar, assim. Porque suas células, como que é o epitélio certificado cilíndrico? Suas células não vão alcançar a superfície. Pseudo é tudo que é falso. E cilíndrica, porque dá a impressão de ser cilíndrica, pero as células seriam cúbicas, pero não alcançam as superfícies e elas estão formadas então por cúbicos e cilíndricos e dá esse aspecto de ser só cilíndrico, pero é pseudo certificado cilíndrico. Ele seria também um epitélio simples. Acho que caiu numa prova minha no passado, para completar uma coluna. É um epitélio simples, que só tem uma camada, com células cilíndricas e cúbicas. Pero seu formato dá uma impressão. Era algo assim, mais ou menos assim.
Então, eu teria que completar com uma resposta pseudo-estratificado cilíndrico. Não precisava de colocar especialização. Mas é que ela é um epitélio simples, que dá a impressão de ser estratificado, por ter células que vão à superfície e outras não, mas não chega a alcançar totalmente a superfície. E dá esse aspecto de ser outra camada, pero é solamente uma camada. É simples. Tudo bem? Então, aqui, como nomenclamos nos seus tecidos epiteliais, é epitélio, a isoforma, o número de camadas também pode ser o número de camadas, isoforma, fórmula, aqui estamos falando sobre a morfologia celular, e camada, que é o número de camadas que vemos de células, e se tem ou não tem especialização aplicada. Acá, não vou focar muito em imagem, que ninguém vai mais render prática. Sim. Glândulas. Glândulas caem em teoria? Cai. O que a gente tem que saber de teoria de glândulas? Qual é o epitélio que forma as glândulas, que é o tecido epiteliário? Como as glândulas se classificam? Por exemplo, elas se classificam em exócrinas e endócrinas. Histologicamente estamos falando de exócrina e endócrina. E também segundo o número de células, que se podem classificar em unicelulares ou multicelulares. Uma célula importante das glândulas exócrinas unicelulares, estamos falando da célula caliciforme. Qual que é a função da célula caliciforme? É secretar muco. Então, se a pergunta teórica sai, qual célula está encarregada de secretar muco? Célula caliciforme. Ou qual glândula, qual tipo de glândula secreta muco? Que aí seria a glândula unicelular. Entendeu? Aí, especificamente falamos da célula caliciforme. Se falou glândula. Buscando o iPhone 11. E quando na glândula sai, glândula, eu vou falar unicelular ou multicelular, falando segundo o número de morfologia. Pero se sai a pergunta célula, eu já sei que eu tenho que falar de célula caliciforme. Também, eu creio que foi uma pegadinha na prática. Acho que tinha uma turma que tinha célula caliciforme e adipocito. Visualmente, assim, não é para confundir também. Quando estava marcado lá o tipo de célula, aí era adipocito, para responder adipocito. Mas se tivesse perguntando, por exemplo, determine o tipo de glândula, aí seria, poderia falar célula calciforme ou glândula unicelular. Quando a gente, na prática, geralmente elas falam glândula, determine o tipo de glândula segundo o número de células, aí glândula unicelular. Ou determine o tipo de glândula, falaria célula calciforme. Aí, como falou, determine o tipo de célula, ou determine célula, ou estrutura, não sei, aí foi um adipocito. Mas é só para vocês terem ideia das pegadinhas que podem acontecer. Também, elas vão poder se classificar segundo a sua quantidade de condutas e morfologia. As multicelulares, no caso. As quantidades de condutos vai ser simples ou composta, e sua morfologia podem ser tubular, alveolar ou acinar. O que seria essa porção condutora? É onde vai sair um produto de secreção. Essa é a grande diferença das glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas, o subproduto, que são as hormonas, vão sair pela corrente sanguínea. Pero em las glândulas exócrinas vão sair por conduto, que podem ser simples ou composto. E aí a forma que é o conduto, que é a morfologia, por exemplo, que eu tenho que manejar é a porção secretora, que é uma forma de túbulo, é tubular. A porção secretora alveolar, que tem uma forma de um alveolo, uma forma de saco.
E uma porção secretora, que são meus acinos, que tem uma forma de uva, uma naranja cortada. E aqui também pode cair numa teoria, por exemplo, dos acinos serosos, que pode perguntar em um acino mucoceroso, eu tenho uma estrutura que se ubica arriba dos meus acinos, que se chama de quê? AK. Esta estrutura AK, que seria mi semiluna serosa de Gianus. Então, tem alguma coisa. Ou, por exemplo, os acinos, eles vão se classificar segundo o tipo de secreção. Eles vão poder ser serosos, mucosos ou mistos. Os mistos que vão se subclassificar em seromucosos ou mucocerosos. Então, assim, a teoria sai, por exemplo, são acinos que têm um citoplasma mais eosinófilo e não apresenta. Como que eu posso falar? Tá aí, morfologia também. E apresenta uma célula mais redondeada. Já vai estar falando de acinos serosos. Por que os acinos serosos? Seu núcleo é mais redondeado e não está, e está mais central. Diferentemente dos acinos mucosos, que seu núcleo está mais achatado e está na periferia. Então, nós outros temos que saber algumas características, por exemplo, meio que visuais, para poder identificar o que a pergunta está querendo. Se eu sei que os núcleos aplanados e estão mais na periferia, nos meus acinos, ou adenômeros, que também podemos chamar de adenômeros, eu sei que eu estou falando de mucosos. Porque, por exemplo, se ela, a profe não habla sobre o tipo de secreção, somente que é um acino que apresenta núcleo periférico, núcleo na periferia e achatado. Estamos falando assim nos mucosos. E se estamos falando de núcleo central e núcleo mais arredondeado, estamos falando de acinos serosos. E segundo, não se habla de tipo de secreção, serosa ou mucosa. E os acinos mistos, como pode ser classificado? Pode também ser um tipo de pergunta. Os acinos mistos se classificam em quando são mais serosos do que mucosos, seromucosos, ou acinos que têm uma predominância de muco do que seroso, muco seroso. Aqui o tipo de fórmula para não colocar glândulas, que a gente vai denominar glândula exócrina multicelular. Aí a forma da porção secretora, que vai ser alveolar, acinar e tubular. A quantidade de conduto, se é simples ou composto, e tipo de secreção, se é acinar. Porque lembra? Os acinos são os únicos que se classificam de acordo com sua secreção. A glândula sebácea. A glândula sebácea foi até uma glândula que caiu, praticamente em todas as entregas. A glândula sebácea, a morfologia dela, quando se abre a morfologia, é acina simples ramificada. Eu creio que eu tenho um material que solamente está, acho que uma retroalimentação, eu coloquei solamente assim na ramificada, pero ela é assina simples ramificada. Por quê? Acá é o conduto, então o conduto é simples ou composto. E acá seria a suporção secretora. E suporção secretora, ela é assinar. Mas por que assinar e não é alveolar? Porque forma alvéolo. Aqui, o conduto ele só está ramificando, e ele é assina ramificada também. E o assina porque o formato dessas células assinares que vão formando. Essa célula não tem formato de um saco alveolar, solamente de acinos. E aí esses acinos se ramificam, porção secretora se ramifica. Então, depois do material de vocês, consertem. Glândula sebácea é uma glândula acinar simples ramificada. Às vezes pode sair. A glândula sebácea, qual é a sua morfologia? Acinar simples ramificada.
Se não sai simples, aí dá na ramificada. Por exemplo, se é uma múltipla escolha, entendeu? Então, aqui temos nuestros assinos. Aqui é um assino ser mucoso, que tem muito mais quantidade serosa do que muco. E aqui temos uma glândula sublingual, que é predominância de muco do que seros. E outra, terminando o tecido epitelial. E o tecido conjuntivo. O que pode sair em uma teoria? Exatamente como eu havia falado em tecido conjuntivo especializado. Como se classifica o tecido conjuntivo? Se classifica somente em células e matriz extracelular. Agora sim, lá a pergunta sai. Como se classifica a matriz extracelular? Em fibras, ou, por exemplo, o que contém a matriz extracelular? Fibras, aí pode citar fibras elásticas, reticulares, colágeno. E na substância fundamental de proteoglucanos, glucosaminoglicanos e glucoproteínas muito adesivas. Bruna, precisa saber disso tudo? Só se pedir para citar, e você pode citar pelo menos uma. Pero se não cita e só pergunta como está composta a matriz extracelular, está composta por fibras, mais substância fundamental. E como está classificado o tecido conjuntivo? Por células, mais matriz extracelular. Ok? Outra. Como o tecido conjuntivo se classifica? O tecido conjuntivo se classifica por ser um tecido conjuntivo, se classifica generalmente um tecido conjuntivo embrionário, um tecido conjuntivo de adulto e tecido conjuntivo especializado. Aqui no tecido conjuntivo embrionário, nós outros temos duas classificações, o mesenquimático e o embrionário. O embrionário é aquele tecido conjuntivo que encontramos principalmente na fase embrionária, que está se formando o embrião, e o embrionário mucoso. O embrionário mucoso é o que a gente tem de mais característico são nossa vena umbilical, a nossa cordão umbilical, perdão, cordão umbilical. Esse cordão umbilical, a sua matriz extracelular, como eu já tinha falado, a matriz extracelular está formada por pode ter as fibras de colágeno, blá blá blá, e a substância pode ser de proteoglucanos e ademais. Porém, nesse tecido conjuntivo embrionário mucoso, o cordão umbilical, ele tem um aspecto gelatinoso. Então, ele tem um aspecto gelatinoso, o cordão umbilical. Qual que é essa substância fundamental, a matriz que está presente ali? Ela tem uma matriz chamada gelatina de Wharton. Essa gelatina de Wharton, que dá a característica mais clarinha de um cordão umbilical. Mas como, assim, só se cai algum desenho para identificar. E aí ele está formado por duas artérias e uma vena. Mas é só se cai, por exemplo. Acho difícil, tá? Eu estou comentando, mas é bom a gente saber de tudo. E também como se classifica o tecido conjuntivo do adulto? Pode ser uma pergunta. Pode ser assim, como se classifica o tecido conjuntivo do adulto? Se classifica em tecido conjuntivo laxo e tecido conjuntivo denso. Aí sim, o tecido conjuntivo denso se subclassifica em regular e irregular. Eu puedo poner que o tecido conjuntivo del adulto se classifica em tecido conjuntivo laxo, mas tecido conjuntivo denso que se classifica em regular e irregular? Pode. Sim? Que isso demonstra que você está manejando sobre o assunto. E, por final, ele se classifica em tecido conjuntivo especializado. Principalmente, posso citar quais são os tecidos? Pode. Tá? Bueno, aqui novamente. Características. Por exemplo, se sai um conceito. Estamos falando de um tecido que tem uma grande abundância em muitas células, muita substância fundamental, pero su predominância de fibras é menor. Estamos falando de que tipo de tecido? Tecido conjuntivo laxo.
por exemplo. É um tecido caracterizado por ter menos células e menos fibras, estou mudando aqui, menos fibras ordenadas. Ou seja, estamos falando do tecido conjuntivo irregular, porque suas fibras são menos ordenadas, e o regular, as fibras são mais desordenadas. Eu só troquei o tipo para causar aquela confusão. Então, se faça um conceito, é um tecido que não é vascularizado, tem muitas fibras desordenadas e presença de poucas células. Estamos falando de que tipo de tecido? Tecido conjuntivo denso irregular. Outra coisa que temos que saber: ubicação. E também aqui um tecido conjuntivo denso. Essa tábua, a minha dica é: hagam essa tábua, copiam essa tábua ou fazem tipo de uma maneira que vocês podem lembrar. Pero tábua de diferença entre tecido conjuntivo denso, regular e irregular generalmente cai nas provas, nos exames teóricos. Qual é a principal diferença do tecido conjuntivo denso, regular para irregular? A organização das fibras, a ubicação também, uma grande diferença. E, tipo, assim, só para vocês verem, é realmente a diferença. Histologicamente, quais são as características que diferenciam o tecido conjuntivo denso para o denso irregular? Denso regular para o denso irregular. Fibra de colágeno organizada em ácidos paralelos, que é o denso irregular, ou fibra de colágeno disposta em múltiplas direções, fibras desordenadas, denso irregular. A ubicação também. Isso aqui. Eu lembro que na minha caiu um quadro comparativo entre denso regular e irregular, e logo abaixo perguntava: cite 3 ubicações do denso regular. Essas ubicações têm que saber sim ou sim do denso regular. Estão localizados nos tendões, ligamentos e aponeurose. Também, no denso irregular, podemos encontrar na dermis da pele, principalmente na superfície, na capa reticular da pele, dermis reticular, e na cápsula de órgãos, em submucosa intestinal, na submucosa de órgãos. Tá? Mas essas 3 ubicações assim, que são mais diferentes, terem que saber sim ou sim. Então. Bruna, a prova é discursiva, 100% discursiva? Não tem questão de fechada, não? Não, tem questões fechadas sim. Só que geralmente é uma mescla, sabe? Não posso falar que é 50%, 50%, mas geralmente tem. E as discursivas geralmente caem assim, essas abertas, aí pode cair em forma de desenho, pode cair em forma de quadro comparativo, e o restante é tudo fechado. Aí também cai em tipo, complete, ou parei, sabe? Essas questões. Obrigada. E também, do que eu não falei do tecido conjuntivo, que pode cair com perguntas sobre as células. Por exemplo, como o tecido conjuntivo está formado por células mais matrizes extracelular, eu tenho que saber qual é a principal célula do tecido conjuntivo denso, que são os fibroblastos. Eles vão formar a matriz extracelular do tecido conjuntivo, os fibroblastos. Aí essas células do meu tecido conjuntivo, elas vão ser fixas ou residentes. Fixas ou transitórias, né? As fixas é porque elas vão se manter ali, e as transitórias é aquelas que vão estar livres, vão estar transitando. Principalmente, quais são minhas células que vão circular? São as células sanguíneas, entende? Elas que vão estar livres por aí. E as células fixas são meus fibroblastos, tipocitos e ademais.
por exemplo, fibroblastos, osteocitos, adipocitos, mastocitos. E as móveis, é isso aí. Como se classifica? Células do tecido conjuntivo fixas e móveis. Cite 2 células fixas do tecido conjuntivo do tecido conjuntivo. Fibroblastos e adipocitos, por exemplo. Cite 2 células móveis do tecido conjuntivo. Monocitos, linfocitos, elas são as células sanguíneas. Só de citar 2, tá bom. Bom, tecido muscular. Se define segundo propriedade funcional e capacidade contrátil de suas células. Células musculares, que também podemos chamar de fibras musculares. Quais são as células musculares? São os nossos miocitos. Mio é tudo que é músculo. E cito, como já havia falado, são células maduras. Acá, como se classifica? É um tipo de pergunta. Como se classifica no extraterrido muscular? Se classifica em estriado e liso, classificação general. Pero o terrível estriado se subclassifica em esquelético, cardíaco e visceral. Tenho que saber ubicação? Tenho que saber ubicação. Por exemplo, eu lembro que caiu uma questão para mim. Qual é o esôfago? Tem na capa muscular do esôfago, eu tenho três tipos de músculo, assim, 3 porções. Na primeira porção, eu vou só ter músculo visceral. E o que é o músculo visceral? O músculo visceral é onde ele está mais acerca do epitélio, né? Ele vai ser mais perto do epitélio e vão estar nas minhas vísceras. Já na segunda porção do meu esôfago, eu vou ter visceral mais liso. E na terceira porção, na última porção, eu vou ter só músculo liso. E eu lembro que caiu exatamente a terceira porção do esôfago, qual tipo de músculo que tinha. Que era o músculo liso. Acertei? Não! Porque eu não sabia. Ou seja, uma dica que eu dou para vocês é ler o livro, entendeu? Porque o livro tem muitas informações que são passadas em classe de aula, só que vão estar em mais detalhes, então que às vezes passam despercebidos na hora. Ou seja, então, como se classifica o tecido muscular? Em estriado e músculo liso. E o estriado vai se classificar em esquelético, cardíaco e visceral. Visceral, onde podemos encontrar nas vísceras, principalmente quando está cerca de um epitélio. O cardíaco vamos encontrar no coração, mas que parte do coração? Vamos encontrar nas desembocaduras das venas pulmonares, da vena cava inferior, superior, da vena pulmonares, nos miocárdio, né, no músculo do nosso coração, e o esquelético é o músculo que está ligado ao osso, que está pregado ao osso. Então, temos músculo bíceps braquial, coraco braquial, bíceps femoral e ademais. O que mais que eu tenho que manejar? Isto. Vamos supor que a questão saia. São estruturas que se encontram num tecido muscular cardíaco que tem função de fazer conexão, transmissão de informações. Ou seja, estamos falando dos discos intercalares. O que vocês têm que manejar é o que são os discos intercalares, qual sua função, para poder, quando cair algum tipo de conceito, você saber que é um disco intercalar, que ele é uma união gap, disco intercalar. Ele que vai fazer a transmissão de impulso, né? Ele que vai fazer uma conexão, vai fazer transmissão. Discos intercalares. Histologicamente, qual características encontramos no tecido muscular estriado? Estriações, aí do esquelético. O que eu vou encontrar? Núcleos na periferia,
que é diferente do cardíaco, porque o núcleo do cardíaco vai ser multinuclear ou nucleado, ou 2 núcleos, mononucleado, não é binucleado, e suas células formam pantalones, são fusiformes. A fusiforme, na verdade, é do músculo liso. A célula fusiforme é do músculo liso. Porém, o formato, a estrutura, ela forma um Y, ou um pantalão. Então, conceitos assim. Núcleos na periferia, apresentam estriações. Estamos falando de que tipo de músculo? Tecido muscular esquelético. Tenho discos intercalares e sua célula apresenta um formato de pantalão. Estamos falando de que tipo de tecido? Tecido muscular estriado cardíaco. Estão conseguindo entender mais ou menos como pode cair? Eu estou tentando fazer um repasso bem por cima, porque eu vou fazer um questionário para vocês poderem praticar e fazer, por exemplo, por que não é essa questão? Por que é isso, sabe? Para cada para cada questão, cada alternativa, vocês entenderem o porquê não é e porquê era aquilo. Tá bom? Ok. Ok, beleza. Último tecido fundamental. Estamos falando do tecido nervioso. O tecido nervioso, ele está formado por nossas neurônias e células de sustento. Ou seja, o que eu tenho que saber aqui? Minhas neurônias são minhas células estrutural, funcional, do meu tecido nervoso, e possuir o tecido nervoso também apresenta células de sostém, ou também chamamos de células gliares. Bruna, tem que saber desenhar uma neurona? Sim, é bom saber. Ou seja, como está formado a neurona? Por um núcleo, temos a minha soma neuronal, e essa soma neuronal apresenta dendritas, ou corpo celular, também pode chamar de corpo celular ou soma neuronal. E tenho dendritas e subprolongação, que chamamos de axon, que está formado por uma vaina de mielina. Aqui apresentamos células de Schwann aqui também, a produção da vaina mielina do sistema nervoso periférico, e apresentamos o terminal axon. Então, essa é uma neurona. Tipos de neurona. É muito importante para a teoria saber o tipo de neurona. Os tipos de neurona, por exemplo, a unipolar. Como que eu tenho a característica da unipolar? Vou apresentar somente um corpo da célula, um corpo neuronal, e um axon. A bipolar, eu vou ter uma neurona localizada central e 2 tipos de prolongações. Um axon para cá e outro axon para cá. A pseudo-unipolar, pseudo é tudo que é falso. Ela dá a impressão de ser unipolar, só que as suas prolongações, dendritas, são 2 prolongações. E, no caso, a gente tem que olhar a dendrita. E, por último, a multipolar. Por que multipolar? Porque tem mais prolongações, que são minhas dendritas aqui. Não tem só uma, sabe? Tem mais prolongações. E meu axon, que é minha prolongação, aqui o terminal de axon, mas que eu tenho que saber que é multipolar, porque ela tem vários múltiplos polos, que são minhas dendritas. Eu falei que é por causa do axon, mas é aqui. Eu tenho que olhar as dendritas, não o axon, tá? Igual aqui, bipolar, que eu tenho esse terminal de axon e esse receptor sensorial. Eu tenho uma prolongação aqui e outra prolongação. E na unipolar eu só tenho um tipo de prolongação. Bom, e também, tipo, assim, no livro, se, por exemplo, a unipolar, onde eu posso encontrar as unipolares, tipo, algum tipo, a bipolar, por exemplo, bipolar geralmente está ligado a órgãos de sentidos, por exemplo, do gosto, olfato, então, do tato, principalmente. Então, eu tenho células bipolares ali. Então, se vocês
darem uma lidinha, tipo, onde cada tipo de neurônio pode se encontrar, é bom. E vocês, se cai algum tipo de questão assim, vocês já vão estar por dentro desses tipos de neurônio. Células gliais, o que é importante saber. Função e, tipo, aonde que eu vou encontrar essas células gliais. Por exemplo, a célula de Schwann é uma célula glial. Só que eu vou encontrar a célula de Schwann no sistema nervoso central? Não. Eu só vou encontrar o sistema nervoso periférico. Eu não falei, né? Mas o sistema nervoso, ele se subdivide em nervoso central e nervoso periférico. A célula de Schwann é onde eu vou encontrar no sistema nervoso periférico. E as células gliais, qual é a sua função? As células gliais são a mesma coisa que células de sostém. Então, nós outros teremos oligodendrocitos, que tem a função de... que eu coloquei no esqueminha. Tem a função de fazer a produção da vaina mielina do sistema nervoso central. Temos também o astrocito, que é essa célula cá, assim, que tem um núcleo mais, um lila mais claro do que um oligodendrocito, mirando no microscópio. Por exemplo, o astrocito é muito maior do que os oligodendrocitos, pero o núcleo dos oligodendrocitos são mais escuro, é pequeno, pero mais escuro, e do astrocito é muito maior e mais clarinho. Pode cair uma característica, pode cair característica assim também na teoria. Tipo, qual tipo de célula estamos falando que tem um núcleo mais pequeno e escuro no sistema nervoso central e é uma célula glial? Oligodendrocito. Então, vocês têm que saber características para poder associar. Aí, a função, principalmente, da vaina de mielina, estamos falando de oligodendrocitos, de formar a barreira hematoencefálica e dar sustento ao tecido nervoso, as neuronas, no caso, é o astrocito, ele dá sustento às neuronas e também forma uma barreira hematoencefálica. Os epidimocitos, que vão formar plexos coroides, esses plexos coroides que vão ser a produção de nossos líquidos cefalorraquídeo, e nossa microglia, que são nossos fagocitos ativos. Lembra que os monocitos são os precursores dos macrófagos e os macrófagos hacem as fagocitoses. E para cada tecido, temos um tipo de macrófago. Acá no sistema nervoso central, temos na microglia, no tecido nervoso. E no periférico, encontramos células de Schwann, que minimiza o sistema nervoso periférico, nossas células satélites e nossas células entéricas. Essas células entéricas, elas principalmente são plecos nerviosos, que a gente encontra no sistema digestivo, por exemplo, que dá peristaltismo, essas coisas. Que mais adelante vocês vão saber onde vão se ubicar, só para não ter muita informação na cabeça de vocês. Não estou falando. Bueno. E é isso. Assim, foi um repasso bem geral, assim, porque a prática é mais visual. Então, na teoria, eu só tentei focar coisas que podem aparecer. Ficou alguma dúvida ou vocês têm alguma dúvida? Tipo, eu sei que vocês têm dúvida de como que é a prova teórica. Só que como mandar o material, vocês já vão ter ideia de como vai cair as questões, como podem cair. Eu tentei falar aqui agora por cima do conteúdo para ver como que cai. Mas vocês têm mais alguma dúvida? Tipo, ficou alguma dúvida, por exemplo, de uma função de alguma célula? Uma função do tecido? Essas coisas? Pode me falar. Ou por enquanto tá tudo bem? Foi. Muito bom.
Tá tudo bem por enquanto, muito bom. Ah, tá. Então, aí eu vou mandar um material para vocês. Vou tentar mandar até amanhã. Como tem gente que vai fazer primeira parcial, se eu não me engano, sexta. Para quem vai rende prática de conjuntivo especializado, vou mandar outro simulado para vocês fazerem, para vocês treinarem visualmente. E é isso. Se tiverem dúvida, podem me procurar. Tudo bem? Certinho, obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada por estar até aqui. Boa semana, bom final de semana. Bruna, eu só queria pedir para você mandar esse último slide aí, que não tá lá. Esses tecidos fundamentais? É. Tá, eu mando sim, tipo, porque e eu vou ter que fazer uma alteração novamente no especializado, que não saiu a parte de linfocitos, aí eu mando novamente, depois mando provas e é isso. Eu mando Mas sim. agradeço, porque tá muito bom esse Não, teu. tá bom. Então tá Obrigada, bom. viu? Nada, viu? Bom final de semana pra você. Obrigada, Bruna. Igualmente.